Olá IPCA, hoje é segunda-feira, dia 17 de novembro de 2014. Nós estamos juntos há 813 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os Salmos 120 e 121. Nós temos nos preocupado em mostrar para você que o livro dos Salmos é o inário israelita e que esse livro foi organizado de acordo com um critério de compilação. O livro foi dividido em 5 livros menores, uma resposta ao Pentateuco, 5 livros da lei. É uma clara correspondência de cada um dos livros do Saltério com cada um dos livros do Pentateuco. E há então um propósito didático nesta organização. Dentro dos 5 livros existem coleções menores, as orações de Davi, os salmos que compõem o Halel egípcio, os cânticos relacionados à Páscoa, à libertação do povo, os salmos de aleluia, como é o caso do Salmo 150. E hoje nós estudaremos a coleção chamada de Cânticos de Romagem, ou Cânticos de Subida, ou Cânticos dos Degraus. Romagem porque eles eram cantados enquanto as pessoas iam a Jerusalém, o que era um dever de todo judeu 3 vezes por ano. Na festa da Páscoa, pães asmos, né? No Pentecostes e também na festa dos tabernáculos. Então eles cantavam estas músicas aqui enquanto iam ao templo 3 vezes ao ano. Ir para Jerusalém sempre é subir na Bíblia, porque lá está o trono de Deus, é o lugar mais alto do mundo. E lá no templo de Herodes, mais tarde, né, reformulado por Herodes, havia o pátio das mulheres, que se separava do pátio dos israelitas por um conjunto de 15 degraus. E então estes também são chamados de Salmos dos Degraus, porque são 15, do 120 ao 134. E na ocasião da festa dos tabernáculos em particular, os sacerdotes caminhavam por aqueles degraus cantando um salmo por degrau. Você vai perceber que essa coleção também é organizada na sua microestrutura de forma lógica. De tal maneira que no Salmo 120, o autor está reclamando porque ele mora muito longe do templo, porque algumas pessoas falaram mal dele, ele precisou fugir. E ele está em Meseque e Quedar, verso 5 diz isso. São cidades muito longe de Jerusalém. Bom, no Salmo 121, ele está a caminho do templo, andando pela estrada, mas olhando para os montes para ver se tem alguém que vem assaltá-lo, coisa que era comum assaltar viajantes naquela época. E o Salmo diz que Deus vai guardar a sua ida a Jerusalém e a sua adoração. Já já nós vamos falar um pouco mais sobre isso. No Salmo 122, verso 2, o salmista já chegou, os seus pés já pararam junto às portas de Jerusalém. No Salmo 123, ele eleva os olhos para Deus. No Salmo 124, ele diz que Deus está ao seu lado. No Salmo 125, ele está dizendo que aqueles que confiam no Senhor são como as montanhas que ele vislumbra ali em Jerusalém. E assim você percebe uma clara progressão. Até que, lá no Salmo 133, você está vendo o sumo sacerdote com a sua roupa de glória, oferecendo ali os sacrifícios e liderando o culto no templo. De tal forma que do Salmo 120 ao 134, você tem 15 cânticos agrupados numa seção menor do livro dos Salmos, os cânticos de romagem, que estão organizados, eles também, de maneira progressiva, de maneira lógica. Os 2 que nós vamos ver hoje são os que abrem essa coleção, o Salmo 120 e o Salmo 121. O Salmo 120 é a queixa de alguém que foi vítima de fofoca. E então ele clama a Deus para que o livre dos lábios mentirosos. Então ele diz, o que você vai ganhar com isso, língua enganadora? Você vai ganhar flechas de um valente, brasas vivas, né, sobre você. Verso 4. Ele então espera na justiça de Deus. Ele diz assim, ai de mim, que estou morando longe, eu já falei sobre isso, eu habito há tempo demais com aqueles que odeiam a paz. Eu sou pela paz. Ele então espera na retribuição de Deus, ele está indo adorar a Deus e enquanto isso ele permanece fiel na sua busca pela paz. É uma grande lição para nós que somos muitas vezes vítimas de comentários injustos. Quando recebemos críticas justas deveríamos nos amoldar a elas e deveríamos corrigir os nossos caminhos. Mas quando somos injustiçados, o Salmo 120 nos diz que a gente deve esperar na retribuição de Deus, que a gente deve continuar buscando a Deus em adoração, que a gente deve clamar ao Senhor e ir para a casa de Deus adorar, e que a gente deve continuar na busca pela paz. Certo? O Salmo 121
já diz que o viajante estava andando pelas estradas que normalmente ficavam nos vales e olhando para o alto dos morros, se perguntando se haveria algum perigo à sua espera por ali. Mas ele se consola dizendo que o seu socorro vem do Senhor. Deus não vai permitir que ele tropece ali na estrada e quebre o pé e tenha que ser levado de maca numa situação muito precária. Não havia sistema, né, de telefone a cada quilômetro das rodovias, não havia um SAMU, uma emergência ali na ocasião. E quebrar o pé numa viagem dessas e torcer o pé numa estrada cheia de pedras era um problema muito sério. Mas o salmista aqui está dando a garantia de que aquele que está caminhando para Jerusalém para adorar vai ser socorrido pelo Senhor, que quer receber a sua adoração, que Deus o guardará nesta viagem. E mesmo que chegue a hora de dormir, quando a caravana estava mais sujeita aos ataques dos ladrões, Deus não dorme. E o guarda de Israel não dormita nem dorme. Ele é que vai ser a tua sombra. Ele estará sempre com você. O sol, um grande perigo da viagem, não vai ser um problema maior. O frio do deserto à noite também não vai ser, porque Deus vai guardar você. Ele vai guardar a tua saída, a tua partida, vai guardar a tua entrada em Jerusalém o tempo todo. Este, portanto, é um salmo que nos convida a irmos com alegria, com disposição ao encontro de Deus em adoração. A sair de casa para ir na igreja quando está chovendo, a ter a ideia de que Deus requer de nós adoração e que Ele, de formas gerais, está empenhado e disposto a nos guardar e nos conduzir e atrair para si mesmo. É uma confiança que o salmista expressa de que aqueles que buscavam a Deus em adoração, ainda que isso requeresse grandes sacrifícios naquele contexto, essas pessoas seriam protegidas e guardadas. Bom, as lições então são óbvias para nós. E tanto o Salmo 120 como o Salmo 121 são de pessoas que estão enfrentando dificuldades, mas que ainda assim estão se dirigindo à casa de Deus para adorá-lo. Um recebe críticas injustas, mas descansa em Deus e faz o que tem que ser feito. O outro enfrenta perigos, mas prossegue em direção à casa de Deus. A minha oração é que eu e você sejamos pessoas assim, sempre a caminho da casa do Pai, enfrentando às vezes dificuldades, privações, há custos envolvidos na adoração, mas que nós os assumamos com alegria, na certeza de que Deus nos protege, de que Deus nos guarda, e que possamos ir para a casa de Deus cantando e vibrando, como faziam os nossos irmãos judeus dos tempos do Antigo Testamento. Espero que estes comentários abençoem sua vida, que você tenha uma boa leitura, um bom estudo. Amanhã a gente se reencontra aqui, se Deus nos permitir. Até lá.